Lá, essa semana, eu fiz duas postagens relacionadas a vazamento de dados, uma da Prudential do Brasil e a outra que gerou bastante repercussão no mercado, que foi a do STJ, com suspensão de prazos e uma série de outras repercussões, inclusive essa sensação de instabilidade e insegurança jurídica. Houve também bastante discussão com relação a essa atuação de hackers, né? Houve um ataque, um ransomware, e com criptografia dos arquivos e pedido mesmo de extorsão e muito se foi falado a respeito, né? Nossa lei de cybercrimes é uma lei que traz penas bastante brandas e não ajuda muito nessa prevenção dessa ação de hackers aqui no Brasil. É a lei mais conhecida como Lei Carolina Dickmann, né, por conta do que aconteceu com a atriz. E isso gerou também por parte das empresas que ainda não começaram uma implementação ou se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa pergunta ou esse pensamento a respeito, né, do que fazer, de por onde começar. Na verdade, a LGPD se esperava que ela entrasse em vigor o ano que vem, e esse ano foi especialmente difícil, está sendo ainda, né? A gente está chegando no final por conta dessa pandemia, e houve também uma movimentação para que ela entrasse em vigor em 2021, mas ela entrou em vigor agora e trazendo com ela uma série de obrigações legais por parte das empresas e mais uma preocupação ainda para 2020. E muito embora as sanções, que é algo bem relevante, ela só vai entrar em vigor em 2021, mas já existe, como eu falei, uma série de obrigações que as empresas precisam se preocupar, obrigações legais trazidas na lei. Não se espera que uma empresa esteja em conformidade totalmente, né? Não sei nem se isso existe, para dizer a verdade. Está 100% em compliance, mas o que se espera é que a empresa comece, que ela comece a se preocupar com essa adequação, que ela comece a se preocupar com esse movimento internamente, né, no sentido de gerar uma conscientização por parte dos seus funcionários do que é, o que seriam os direitos dos titulares, que ela comece um processo real de implementação da lei, não só para inglês ver, e que ela também se beneficie disso. E quais seriam esses benefícios? Existem benefícios reputacionais, de uma empresa que se preocupa, que está à frente, que se preocupa com a proteção de dados dos seus clientes, gerenciais, por que não? E sem falar desse argumento tão forte que é a sanção pecuniária, né? Para aqueles que forem multados, que forem fiscalizados pela NPD e que sofrer alguma sanção específica. Mas a LGPD ela privilegia a diligência, ela traz em si esse aspecto da, da boa-fé, da empresa se pautar num roteiro de ações que levem a essa proteção de dados por parte do cliente, traz princípios novos, como da minimização dos dados. Se antes havia uma cultura de quanto mais dados melhor, agora com a lei de proteção de dados o pensamento é, opa, quanto mais dado, mais riscos, né? E uma implementação de uma lei como essa, ela não pode entrar como um entrave, como mais um empecilho para o empresário. Ela tem que ser vista como algo que é pró-negócio, que é o que ela de fato é. Ela vai andar em paralelo ao negócio, a gente vai ajustar uma rota com um avião em voo. Ela não pode atrapalhar o negócio em si, ela vai ajustar apenas algumas rotas e algumas direções para que mais tarde o empresário ele não sofra sanções e seja prejudicado de uma forma pior.
E a grande questão que essa situação de vazamentos de dados traz para nós é uma reflexão sobre e se fosse comigo, e se minha empresa fosse essa que tivesse vazado dados, o que que eu faria? Você saberia agir? Você saberia o que fazer? A quem notificar? Então, dentro de um processo de implementação, esse é um dos pontos que dentro de um roadmap de implementação, esse é um dos pontos, um dos módulos que qualquer consultoria ela vai traçar com você, junto com você. E é muito importante, né? Não só o aspecto do fechar a torneira e notificar, e do aspecto documental, mas também uma questão anterior, que é da prevenção, checar todas as vulnerabilidades que existem no seu negócio. E normalmente a grande falha é a falha humana, né? E é por isso que a LGPD fala tanto nessa questão da conscientização, e que todo mundo que trabalha com isso fala tanto nesse aspecto dos treinamentos, que é o que nós entendemos que vai realmente surtir efeito numa mudança de cultura e mudança de mentalidade. Saber por que se coleta aqueles dados, qual a finalidade, pensar que devem ser os mínimos, os dados mínimos necessários para a realização desse negócio, saber quando descartá-los, quanto tempo armazenar, o ciclo de vida total desses dados, né? É importantíssimo. E o porquê, qual a justificativa legal para você manter esse dado na sua base. Então, são uma série de questões que entram em jogo, mas principalmente é necessário que você entenda o quanto que essa lei pode ser benéfica, desde que ela seja feita com o tempo, né? Não existem fórmulas milagrosas, já existem vários memes no mercado falando sobre isso, né? Implementação em 24 horas ou em um mês, isso não existe. O que existe é um trabalho, é um processo, um início de uma cultura nova, e que é algo que está acontecendo no mundo afora, né? Não é, não é algo pontual aqui no Brasil. O Brasil publicou essa lei porque era necessário até para as questões de mercado e de mercado externo, né? De comércio exterior. Então é isso. Vamos conversando sobre proteção de dados. Eu sou Karina, da Integritar Consult, falando sobre proteção de dados para você.